Leitura de Levítico, capítulos 22 ao 24. Levítico, capítulo 22. Jeová falou mais a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que sejam cuidadosos ao lidar com as coisas sagradas dos israelitas e que não profane meu santo nome, no que diz respeito às coisas que eles santificam para mim. Eu sou Deus. Diga-lhes: em todas as suas gerações será eliminado de diante de mim qualquer homem entre os descendentes de vocês, que estando impuro se aproximar das coisas sagradas que os israelitas santificarem para Jeová. Eu sou Deus. Nenhum homem da descendência de Arão que tiver lepra ou um corrimento pode comer das coisas sagradas até ficar puro, nem aquele que tocar em alguém que ficou impuro por causa de uma pessoa morta, nem aquele que tiver uma emissão seminal, nem um homem que tocar numa das pequenas criaturas impuras que fervilham na terra, ou que tocar num homem que estiver impuro por algum motivo e que possa torná-lo impuro. Quem tocar num desses ficará impuro até o anoitecer, e não poderá comer nenhuma das coisas sagradas, mas deve se banhar em água. Quando o sol se puser, ele ficará puro, e depois poderá comer das coisas sagradas, porque são o seu alimento. Também ele não deve comer a carne de nenhum animal que tenha sido encontrado morto, ou que tenha sido dilacerado por animais selvagens, tornando-se impuro por meio disso. Eu sou Deus. Eles cumprirão a sua obrigação para comigo, para que não cometam pecado por não terem feito isso, e desse modo morram por terem profanado as coisas sagradas. Eu sou Jeová, que santifico a eles. Nenhuma pessoa não autorizada pode comer das coisas sagradas, nem hóspede estrangeiro de um sacerdote, nem trabalhador contratado podem comer das coisas sagradas. Mas se um sacerdote comprar alguém com o seu próprio dinheiro, essa pessoa pode participar em comê-las. Os escravos nascidos na sua casa também podem participar em comer o seu alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não é sacerdote, ela não poderá comer da contribuição das coisas sagradas. Mas se a filha de um sacerdote ficar viúva ou for divorciada, sem ter descendentes e voltar à casa do seu pai, como na sua juventude, ela pode comer do alimento do seu pai, mas nenhuma pessoa não autorizada pode comer dele. Se um homem comer, por engano, uma coisa sagrada, ele terá de dar ao sacerdote a coisa sagrada acrescida de 1/5 do seu valor. Assim, eles não devem profanar as coisas sagradas que os israelitas contribuem a Jeová e trazer punição sobre si mesmos por serem culpados de comer das coisas sagradas, pois eu sou Deus, que santifico a eles. Jeová disse também a Moisés: diga a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas: quando um israelita ou um residente estrangeiro em Israel apresentar uma oferta queimada a Jeová para cumprir um voto ou como oferta voluntária, ele deve apresentar um macho sadio dentre os bois, dentre os carneirinhos ou dentre as cabras, a fim de ganhar aprovação. Não apresentem nada que tenha um defeito, pois não servirá para ganhar aprovação para vocês. Se um homem apresentar a Jeová um sacrifício de participação em comum para cumprir um voto ou como oferta voluntária, deve ser um animal sadio, dentre os bois ou dentre as ovelhas e as cabras, a fim de ganhar aprovação. Não deve ter nenhum defeito. Não ofereça nenhum animal que seja cego ou que tenha fratura, corte, verruga, eczema ou infecção da pele. Não apresente nenhum desses animais a Deus, nem os ofereçam a Deus no altar.
Você pode apresentar como oferta voluntária um touro ou uma ovelha que tenha um dos membros comprido ou curto demais, mas ele não será aceito como uma oferta para cumprir um voto. Mas não apresentem a Deus um animal que tenha testículos defeituosos, esmagados, arrancados ou decepados. Vocês não devem oferecer esses animais na sua terra. Não apresentem como pão do seu Deus nenhum animal como esses que tenham vindo das mãos de um estrangeiro, pois esses animais são deformados e defeituosos. Não serão aceitos em favor de vocês. Jeová falou mais a Moisés: ao nascer um touro, um carneirinho ou uma cabra, o filhote continuará por 7 dias com a mãe, mas a partir do 8º dia será aceito como oferta, uma oferta feita por fogo a Jeová. Quanto ao touro ou à ovelha, não matem o animal e a sua cria no mesmo dia. Se vocês oferecem um sacrifício de agradecimento a Jeová, devem sacrificá-lo de modo que ganhe aprovação. Deve ser comido naquele dia. Não deixe nada dele até a manhã seguinte. Eu sou Deus. Guardem os meus mandamentos e cumpram-nos. Eu sou Deus. Não profanem meu santo nome. Eu serei santificado entre os israelitas. Eu sou Deus, que santifico vocês. Aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou Deus. Livro de Levítico, capítulo 23. Jeová disse mais a Moisés: diga aos israelitas as festividades periódicas de Deus que vocês devem proclamar são santos congressos. Estas são as minhas festividades periódicas. Pode-se trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia é um sábado de completo descanso, um santo congresso. Vocês não podem fazer nenhum tipo de trabalho. Deve ser um sábado para o Senhor, onde quer que vocês morarem. Estas são as festividades periódicas de Deus, santos congressos, que vocês devem proclamar nas épocas determinadas para elas. No 1º mês, no dia 14 do mês, entre o pôr do sol e a noite, haverá a Páscoa para Deus. No dia 15 deste mês, haverá para o Senhor a festividade dos pães sem fermento. Vocês devem comer pães sem fermento por 7 dias. No 1º dia, vocês realizarão um santo congresso. Não devem fazer nenhum trabalho árduo, mas durante 7 dias, vocês devem apresentar a Deus uma oferta feita por fogo. No 7º dia haverá um santo congresso. Vocês não devem fazer nenhum trabalho árduo. O Senhor também disse a Moisés: diga aos israelitas: quando por fim entrarem na terra em que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês terão de levar ao sacerdote um feixe das primícias da sua colheita, e ele moverá o feixe para frente e para trás, perante Deus, a fim de ganhar aprovação para vocês. O sacerdote deve movê-lo no dia seguinte ao sábado. No dia em que o feixe for movido, vocês terão de oferecer um carneirinho sadio no 1º ano de vida, como oferta queimada ao Senhor. A oferta de cereais acompanhante será 2/10 de cada efa de farinha fina, misturada com azeite, como uma oferta feita por fogo ao Senhor, um aroma agradável. A oferta de bebida acompanhante será 1/4 de um hin de vinho. Não comam pão algum, nem grão torrado, nem cereal novo, até esse dia, até levarem a oferta do seu Deus. É um decreto permanente para todas as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Vocês devem contar 7 sábados a partir do dia seguinte ao sábado, a partir do dia em que levarem o feixe da oferta movida. Devem contar semanas completas. Vocês contarão 50 dias,
até o dia depois do 7º sábado. E então devem apresentar uma nova oferta de cereais ao Senhor. Vocês devem trazer de casa 2 pães como oferta movida, feitos com 2/10 de uma efa de farinha fina. Eles devem ser assados com fermento. São os primeiros frutos maduros para o Senhor. E junto com os pães, vocês devem apresentar 7 cordeiros sadios, cada um de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Eles servirão de oferta queimada ao Senhor, junto com as correspondentes ofertas de cereais e ofertas de bebida, como oferta feita por fogo, de aroma agradável para o Senhor. E vocês terão de oferecer um cabrito como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um de 1 ano, como sacrifício de participação em comum. O sacerdote moverá os 2 cordeiros para frente e para trás, junto com os pães dos primeiros frutos maduros, como oferta movida perante o Senhor. Devem servir algo sagrado para o Senhor, e eles pertencerão ao sacerdote. Nesse dia, vocês proclamarão um santo congresso para vocês. Não podem fazer nenhum trabalho árduo. Esse é um decreto permanente por todas as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita de sua terra, você não deve colher completamente a extremidade do seu campo, nem deve apanhar as sobras das suas colheitas. Você deve deixá-las para o pobre e para o residente estrangeiro. Eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: no 7º mês, no primeiro dia do mês, deve haver para vocês um completo descanso, um dia para recordação, anunciado ao toque de uma trombeta, um santo congresso. Vocês não podem fazer nenhum trabalho árduo e apresentarão ao Senhor uma oferta feita por fogo. O Senhor falou mais a Moisés: mas o dia 10 desse 7º mês é o dia da expiação. Vocês devem realizar um santo congresso. Devem afligir a si mesmos e apresentar ao Senhor uma oferta feita por fogo. Não deve fazer nenhum tipo de trabalho nesse dia específico, porque é um dia de expiação, para se fazer expiação por vocês perante o Senhor, seu Deus. Todo aquele que não afligir a si mesmo nesse dia será eliminado do seu povo, e destruirei dentre o seu povo qualquer pessoa que fizer algum tipo de trabalho nesse dia. Não façam nenhum tipo de trabalho. Esse é um decreto permanente para todas as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de completo descanso para vocês, e vocês afligirão a si mesmos. No dia 9 do mês, ao anoitecer, vocês devem guardar o seu sábado de um anoitecer ao outro anoitecer. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: no dia 15 desse 7º mês, haverá para o Senhor, por 7 dias, a festividade das barracas. No primeiro dia haverá um santo congresso. Vocês não devem fazer nenhum trabalho árduo. Durante 7 dias, devem apresentar ao Senhor uma oferta feita por fogo. No 8º dia, vocês devem realizar um santo congresso. Devem apresentar ao Senhor uma oferta feita por fogo. É uma assembleia solene. Vocês não podem fazer nenhum trabalho árduo. Essas são as festividades periódicas do Senhor, que vocês devem proclamar como santos congressos, para apresentar ao Senhor uma oferta feita por fogo. A oferta queimada, a oferta de cereais, do sacrifício e as ofertas de bebida, segundo o que é exigido para cada dia. Essas ofertas serão feitas além das ofertas feitas nos sábados do Senhor, das dádivas, das ofertas feitas em cumprimento de um voto, e das ofertas voluntárias, as quais vocês devem dar ao Senhor. No entanto, no dia 15 do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês devem celebrar a festividade do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá um completo descanso, e no 8º dia haverá um completo descanso. No primeiro dia, vocês apanharão o fruto de árvores majestosas,
folhas de palmeiras, galhos de árvores frondosas e de choupos dos vales. E se alegrarão perante o Senhor seu Deus por 7 dias. Vocês celebrarão essa festividade para o Senhor por 7 dias no ano. Devem celebrá-la no 7º mês. Isso é um decreto permanente para todas as suas gerações. Vocês devem morar nas barracas por 7 dias. Todos os israelitas de nascimento devem morar nas barracas, para que as suas gerações futuras saibam que foi nas barracas que fiz os israelitas morar quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor seu Deus. Assim, Moisés falou aos israelitas a respeito das festividades periódicas do Senhor. Leitura de Levítico, capítulo 24. O Senhor disse mais a Moisés: ordene aos israelitas que tragam para vocês azeite oliva puro para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Arão deve sempre providenciar que as lâmpadas fiquem acesas diante do Senhor na tenda de reunião, do lado de fora da cortina do testemunho, desde o anoitecer até a manhã seguinte. É um decreto permanente para todas as suas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, ele sempre deve manter as lâmpadas em ordem perante Jeová. Você pegará farinha fina e com elas assará 12 pães em forma de anel. Cada pão deve ter 2/10 de uma efa. Você os arrumará em 2 pilhas sobre a mesa de ouro puro perante Jeová, cada pilha com 6 pães. Você deve pôr olíbano puro sobre cada pilha. Esse servirá como representação da oferta inteira de pães. Será uma oferta feita por fogo a Jeová. Ele deve colocar os pães em ordem perante Jeová regularmente, todo dia de sábado. É um pacto permanente com os israelitas. Serão de Arão e dos seus filhos, e eles os comerão no lugar santo, porque são uma porção santíssima que cabe a ele, das ofertas feitas por fogo ao Senhor. É um decreto permanente. Entre os israelitas havia um filho de uma israelita e de um egípcio. E houve uma briga entre ele e um israelita no acampamento. O filho da israelita começou a insultar o nome e amaldiçoá-lo. Por isso o levaram a Moisés. A propósito, sua mãe era Selomite, filha de Dibril, da tribo de Dan. Puseram-no em detenção até que a decisão de Jeová lhes fosse revelada. Então Jeová disse a Moisés: leve para fora do acampamento aquele que proferiu a maldição, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a assembleia o apedrejará. E você deve dizer aos israelitas: se algum homem amaldiçoar o seu Deus, ele responderá pelo seu pecado. Assim, quem insultar o nome do Senhor sem falta deve ser morto. Toda a assembleia deve sem falta apedrejá-lo. O residente estrangeiro, assim como o israelita, deve ser morto por insultar o nome. Se um homem tirar uma vida humana, sem falta deve ser morto. Quem ferir e matar um animal doméstico deve dar compensação por ele, vida por vida. Se um homem ferir o seu próximo, o que ele fez deverá ser feito a ele, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O mesmo tipo de ferimento que ele causar é o que se deve causar a ele. Quem ferir e matar um animal deve dar compensação por ele, mas quem ferir e matar um homem deve ser morto. Uma só decisão judicial se aplicará a vocês, tanto ao residente estrangeiro como ao israelita, porque eu sou Jeová seu Deus. Moisés falou então aos israelitas, e eles se levaram para fora do acampamento aquele que havia proferido a maldição, e o apedrejaram. Desse modo, os israelitas fizeram assim como Jeová havia ordenado a Moisés.